6% de queda em um único mês. E eu vou te falar que esse pode ser só o começo da queda da Bolsa de Valores esse ano. Tem muita coisa acontecendo no Brasil e no mundo afora, e hoje você vai entender tudo que você precisa saber para conseguir proteger o seu dinheiro. Então vamos lá. Se você estava exposto na Bolsa de Valores nesses últimos 2 meses, provavelmente você deve ter visto uma queda considerável na sua carteira de investimento, dependendo aí das ações que você comprou nesses últimos tempos. Sem sombra de dúvidas, o setor de bens, consumos, eletrodomésticos foram os mais afetados. É só você olhar, por exemplo, as ações da Casas Bahia, Magazine Luiza. Todas essas varejistas tiveram uma queda desproporcional para um período de tempo tão pequeno. E existem 3 grandes motivos para essa queda considerável na Bolsa de Valores. Primeiro, vamos começar falando da inflação dos Estados Unidos. O índice inflacionado divulgado aí pelos Estados Unidos na última semana divulgou uma inflação acumulada de 3,8% ao ano nos últimos 12 meses. E para você entender e você ter uma noção se isso aí é uma inflação alta ou não, só para você ter uma ideia, no final de 2025, o mesmo índice indicou uma alta de 2,7% no acumulado dos últimos 12 meses, ou seja, o ano inteiro de 2025, e isso já era acima do esperado na época. E bom, agora você pode até estar se perguntando, mas o que a inflação lá dos Estados Unidos tem a ver com a Bolsa de Valores aqui no Brasil? Essa é uma pergunta muito boa e eu vou te explicar que tem tudo a ver. Primeiramente porque quando a gente tem um aumento da inflação internacional, principalmente a dos Estados Unidos, que é referência aí para todos os outros países, a gente já tem um impacto na economia no geral, porque a maioria das empresas que está listada na bolsa precisa comprar produtos do exterior para financiar ali, para manter as suas operações. E bom, quando a inflação está alta, os preços desses produtos importados acabam ficando mais caros, o que acaba reduzindo um pouco a receita das empresas. E quando essas empresas tentam passar isso para o consumidor final, acaba tendo um faturamento menor, porque as pessoas vão acabar não consumindo os produtos delas, porque os preços vão estar mais altos. Concorda comigo? Além do próprio preço dos produtos subirem, também tem a questão do dólar, que em períodos de juros altos tem uma probabilidade maior de se valorizar em relação ao real, o que acaba aumentando as taxas de câmbio, o que deixa esses produtos da gringa cada vez mais caros. Eu não estou suportando mais. E todo esse cenário inflacionário aí, ele acaba sendo pressionado ainda mais com a guerra que está acontecendo lá no Irã, que fica nesse vai e volta de acordo de paz ou não, se vai acontecer ou não, o que acaba aumentando a expectativa do mercado de que as taxas de juros e o dólar vão subir ainda mais. Só que tudo isso que eu falei até agora, da questão do aumento dos preços do exterior e do dólar, é tudo só o cenário direto. O que a inflação dos Estados Unidos afeta diretamente na Bolsa de Valores. Mas também existe o cenário indireto, que por muitas vezes pode ser ainda pior por intensificar tudo isso que eu já falei antes. E bom, esse cenário indireto que eu estou falando é basicamente o seguinte. Todo mundo sabe que para os mercados de risco e de renda variável, como a Bolsa de Valores, subirem ou descerem o preço dos ativos, está baseado basicamente aí na compra e a venda dos papéis, certo? Tudo o que acontece em volta, ao redor, essa questão das notícias, as crises, as guerras, todos esses fatores macroeconômicos, como o aumento do dólar, a redução ou aumento da Selic, são só fatores que influenciam na tomada de decisão dos investidores. Você, eu e principalmente os investidores institucionais. Dito isso, tudo que o investidor quer é que o papel que ele está investindo se valorize, ou seja, a empresa com que ele colocou o dinheiro dele, que ele investiu, cresça, ou então que ela tenha uma perspectiva de crescimento num período aí de prazo, por exemplo, 1 ano, 2 anos, um período ali que ele consegue se beneficiar com o crescimento dessa empresa, com essa valorização. E quando a gente está falando de bolsa de valores, a movimentação dos papéis ela é muito alta. A maioria dos investidores não tem muita visão de longo prazo. O que eles querem é uma perspectiva de uma empresa que está crescendo ou então que vai crescer nos próximos meses, no máximo 1 ano ou 2. Por isso que a volatilidade da bolsa ela é tão alta. Tem muita gente comprando e vendendo ações de segunda a sexta a todo momento. Isso acaba intensificando muito esse movimento da bolsa. E quando esse mesmo investidor vê que a bolsa não está num período tão legal, ele tira os investimentos aqui do Brasil e vai colocar em outro lugar. E a inflação não está alta lá nos Estados Unidos? Bom, se você acompanha aqui o canal, você sabe que quando a inflação está alta, a probabilidade de que as taxas de juros aumentem ou então permaneçam altas é muito grande. E quando as taxas, por sua vez, estão muito altas, os títulos do Tesouro Americano começam a pagar muito bem. Está começando a sacar o que está acontecendo? Somando isso com a expectativa de alta do dólar que eu falei antes, os títulos do Tesouro Americano começam a ficar muito atrativos porque investindo lá, você está protegendo o seu patrimônio dessa desvalorização do real frente ao dólar.
Esse é o processo que a gente chama de dolarização do patrimônio. Na mente do investidor funciona assim, desse jeito. Ele pensa, para que eu vou ficar investindo aqui na bolsa, que a perspectiva atual não está muito boa, a taxa Selic está alta, e eu já explico daqui a pouco por que a taxa Selic influencia também, tá? O custo de vida está aumentando, se eu posso investir lá no Tesouro Americano, que está pagando bem, é renda fixa, tem menos volatilidade, é mais seguro e a perspectiva de que o dólar se valorize ainda mais. É exatamente isso que ele pensa. E o que acontece com a bolsa, com esse movimento todo aí? Isso aí que você tá vendo. Por isso que eu falei lá no começo do vídeo que pode ser que seja só o começo. Principalmente quando você soma isso tudo que eu falei com o próximo motivo da bolsa tá caindo. Olha só. Eleições 2026. Como todo mundo sabe, esse ano é ano de eleição. E como todo ano de eleição, a bolsa sempre dá uma bambalhada ou para cima ou para baixo. Mas é o seguinte, não existe um motivo lógico para isso. Ou seja, não é algo que a gente consegue prever se vai para cima ou se vai para baixo. Tudo depende da volatilidade do período eleitoral. Isso está no emocional do investidor, pelas incertezas do novo governo que vai entrar ou então do que vai permanecer. Porque cada candidato tem as suas políticas públicas, as suas visões de economia, os seus projetos de leis, os seus incentivos fiscais. Isso tudo vai deixando os investidores meio que malucos, vendendo e comprando as ações simplesmente por apelo psicológico. Basicamente, o investidor ele pensa assim, vixe, candidato X vai entrar, é melhor resgatar meu dinheiro aqui e vender minhas ações, porque se ele entrar mesmo, vai dar tudo errado. Ou então ele pensa assim, vixe, ó, esse outro aqui, ele avançou nas pesquisas, se ele ganhar, vai ficar bom pra mim, ele vai dar uns incentivos lá pra empresa X, vou comprar as ações dela. É isso que acontece no período eleitoral, pura irracionalidade. Isso tudo acaba gerando muita imprevisibilidade na bolsa. E tudo que o investidor sensato não quer é imprevisibilidade nos investimentos dele. Então o que o investidor mais pensado, mais racional ele vai fazer? Ele vai tirar o dinheiro dele da bolsa de valores, vai colocar ali numa renda fixa só para proteger o seu patrimônio enquanto a eleição passa. E depois que ela passar, que a poeira já estiver um pouquinho mais baixa, ele vai olhar e vai decidir se ele vai comprar ou vender as ações com uma clareza maior de mercado, porque as coisas já vão estar mais racionais. Faz sentido para você? Ah, agora eu entendi! Taxa Selic alta. E bom, somando tudo isso aqui que eu falei com a Selic pagando quase 15% ao ano, o investidor ele pega o dinheiro e mete no Tesouro Nacional mesmo e não quer nem saber. É menos dor de cabeça e mais tranquilidade para ele pensar em outras formas dele conseguir ganhar dinheiro. E inclusive a expectativa aí da Selic é que ela permaneça alta por um tempo. Só que isso aí é assunto para esse outro vídeo que está aqui no card e também no primeiro comentário fixado. Dá uma olhada lá que inclusive eu mostro as possibilidades que você tem de aproveitar aí essa taxa Selic alta nesse período agora de 2026. Claro, se esse for o seu caso, se esse for o seu perfil de investidor. Tá vendo como todo esse cenário atual aponta para uma queda ainda maior na Bolsa de Valores? Mas claro que do nada pode ser que aconteça uma reviravolta, como por exemplo a guerra no Irã finalmente acabar, ou então a inflação lá dos Estados Unidos deu uma trégua. Isso já muda todo o cenário. Mas agora eu quero saber de você. O que você acha que vai acontecer com o futuro da Bolsa de Valores? Deixa aqui nos comentários. Lembrando que eu ainda estou preparando um vídeo assim, ó, filé, falando sobre uma das melhores opções da renda fixa para quem quer dar uma fugida da Bolsa e ainda aproveitar uma rentabilidade altíssima para os próximos anos. Vem coisa boa por aí, tá? Só que você tem que estar inscrito no canal. Se você não tiver inscrito e com o sininho ativado, você não vai receber essa notificação e você vai ficar de fora dessas novidades, hein? Deixa seu like se eu te ajudei com esse vídeo, porque de verdade essa foi a intenção. Fiquem com Deus e até a próxima.